Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Quando falamos de atender brasileiros vivendo fora, não estamos falando de adaptar um modelo. Estamos falando de construir um novo. E ninguém fez isso com mais seriedade, profundidade e responsabilidade do que as três convidadas de hoje, que desenvolveram um modelo prático para a psicologia intercultural e abriram caminhos para todo um campo de atuação. Estamos falando das nossas mentoras, Odaleia Freire, Rayane Araújo e Francine Castilhos, fundadora do Psi-Terapia no Exterior. Elas foram fundamentais para o nosso desenvolvimento profissional, para as parcerias que construímos e, inclusive, deram base para que o Entre Carreiras nascesse, de forma consciente, madura e alinhada ao que esse ecossistema representa. Sejam bem-vindas, Fran, Oda e Ray. É um prazer ter vocês aqui conosco, nossas mentoras. E, claro, não podemos deixar de mencionar novamente as nossas professoras, as que nos impulsionaram a criar esse projeto do Entre Carreiras, para que nós possamos encontrar e abraçar muitas e muitas mulheres de forma globalmente. E antes de falarmos de nicho, comunidade e carreira, existe uma história muito bonita por trás do encontro de vocês. Como que se deu esse primeiro encontro profissional entre vocês e o que imediatamente chamou a atenção nas experiências compartilhadas? Falou de encontro, tem que ser a Rai que tem que começar a falar, né? A mestra dos encontros aí. O primeiro encontro, o primeiro match, foi no Instagram. Eu falo que nós tivemos vários encontros marcantes dentro dessa jornada, mas o primeiro encontro aconteceu com o perfil das duas chegando de uma forma orgânica até o meu Instagram. Na época eu estava fazendo o meu mestrado, estava meio que guardando esse conhecimento, já tinha conhecido a psicologia intercultural, estudando sobre os movimentos migratórios de brasileiros no exterior e já fazendo as minhas pesquisas. Eu me lembro que veio, eu não lembro exatamente qual perfil veio primeiro, se foi o da Oda, mas eu lembro muito acompanhando o Instagram da Odaleia. Ela tinha uma live num horário específico que ela falava para as mulheres, então ela falava para mim especificamente, eu acho. E depois eu vi a Fran falando da carreira, falando desse processo da carreira, das validações, das certificações, e eu fiz um contato através do direct com elas. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, eu preciso lançar alguma coisa, eu já estava com a ideia de lançar um curso. Eu lembro que eu fiz também contato com outras profissionais, mas elas, sem sombra de dúvidas, foram as mais receptivas. Mal sabia elas onde que eu a coloquei, como é que eu ia fazer uma reviravolta na vida delas, e os maridos dela também mal saberiam o que aconteceu, assim. E aí veio através do Instagram, através de uma reunião, como um processo de Zoom. Eu lembro, acho que na época foi o Zoom já também, que nós fizemos, eu fiz o encontro primeiro com a Odaleia, depois com a Francine, e depois nós fomos nos juntando em reuniões que se tornaram cada vez mais frequentes. Então, foi assim, meninas, mesmo? Foi assim mesmo. Veio o convite, aquela surpresa, de receber um convite assim. Eu pelo menos me senti assim, mas me senti muito honrada. E ali foi que eu percebi a importância da conexão das redes sociais e da importância do online. Então, foi muito importante a conexão que a Rai fez, assim, Depois eu passei também a conhecer o trabalho da Odaleia, e aí a gente foi trocando e virou no que virou hoje, Esse ecossistema maravilhoso que vocês conhecem. E qual foi aí o momento em que vocês perceberam que essas dores que vocês viviam, cada uma no contexto, de vocês, que não eram individuais, mas era mais estrutural, ele era mais abrangente? Quando que a gente percebeu que era algo coletivo, que era uma questão que mais pessoas poderiam se beneficiar,
como a Rai trouxe, assim, na primeira proposta, nessa primeira conversa, foi de instrumentalizar profissionais brasileiros que já atendiam brasileiros no exterior através da psicologia intercultural. E como a gente falava sobre isso nas redes sociais, a Odaleia falava nas redes sociais dela, eu falava nas minhas redes sociais também para os brasileiros no exterior. Então, era algo novo para os profissionais brasileiros e a gente não via realmente ser perpetuada a psicologia intercultural ou na faculdade. A gente sabia que essa temática não tinha sido abordada. E ali, então, nós começamos a entender essa lacuna que existia de fato na prática profissional com os brasileiros do exterior. E foi um desafio muito grande, porque como que a gente fala para psicólogos, para profissionais brasileiros que já atendem, que já têm longos anos de experiência profissional, que a psicologia intercultural é sim uma transição de carreira. Então, foi muito desafiador no início, mas surgiu justamente da demanda dos próprios brasileiros no exterior, que chegavam até nós, especialmente nas meninas, que já tinham uma clínica muito mais estruturada e que diziam constantemente, né, que eles precisavam de ajuda e estavam buscando outros profissionais, porque o que eles estavam tendo acompanhamento com outros profissionais brasileiros, eles não entendiam a realidade da vivência do imigrante ou do expatriado. Então, e eu me lembro muito, meninas, também, dessa conversa da Rayane com a Odaleia de imigrantes e expatriados. Eu conhecia também muito mais a área só da imigração, e a Odaleia trouxe um outro contraponto que foi maravilhoso, assim. Então, foi o casamento perfeito, né, das suas 3 noivas aqui, e do produto que lançou no mundo, né, o nosso filho aí, do nosso ecossistema. Mas eu acho que é bem interessante a Oda falar sobre o papel dela trazendo para o PSI essa diferenciação da psicologia intercultural para expatriados, né, meninas? É interessante, Fran, tu trazer isso, porque para mim foi muito significativa essa parte, porque eu me sentia muito isolada. E esse é um ponto muito importante. Falar de expatriação para brasileiros foi ainda mais desafiador do que falar de expatriação para o estrangeiro, para o anglo-saxônico, né, para os English speakers, porque foi assim que eu comecei, né, eu só fui entender que existia uma coisa chamada expatriação quando eu cheguei na Tailândia, e foi quando eu me reconheci, porque quando eu cheguei primeiro em Nova York, todo mundo vivia uma imigração. E eu tentava me encontrar e me entender, até mesmo com os amigos, né? A gente foi morar próximos a colegas que estavam em processo de imigração, e eu olhava para aquelas esposas que também eram acompanhantes, mas elas tinham vistos diferentes do que eu, elas tinham expectativas diferentes em relação àquele país do que eu tinha, elas tinham um futuro até diferente pelo tempo que elas sabiam que ia estar ali, e eu não me identificava, né, ali, e aquilo me causava uma certa angústia, de eu olhar e falar assim, gente, eu não sou como nenhuma dessas aqui, como é que eu posso pensar no meu futuro nesse país, se ele é um futuro determinado? Eu só tenho alguns anos aqui, né? Então, eu me sentia sozinha, e quando eu chego na Tailândia, eu escuto a palavra expatriação. E eu escuto, claro, como expat, né? E aí, expat, e aí eu vou aprendendo, e isso começa a fazer sentido. Então, na comunidade que falava inglês, isso era muito comum, mas mesmo assim era desafiador falar nas redes sociais, né? Pelas críticas que existem à palavra. Mas foi mais desafiador ainda falar para brasileiros, porque eu tanto recebia críticas da academia, como recebia crítica dos próprios brasileiros que vivem no exterior, por não entenderem que existe, não aceitarem muitas vezes. Então, quando a Rayane vem e fala comigo e fala, poxa, muito interessante, existe isso, eu quero ouvir de você, foi um encontro que realmente me tocou bastante, porque, gente, uma brasileira, né, que estuda migração, chegou para mim e quer me ouvir, nossa, alguém que consegue ver para além da imigração. Então, ela já me conquistou nesse momento, porque eu sempre conto isso, já devem ter escutado falar, que eu fui resistente. Quando ela disse, vamos criar um curso para você falar de expatriação, eu falei, que eu não vou ensinar, que foi tão difícil para aprender, né?
Foi minha primeira reação. E eu sempre falo, essa é a postura nossa que a academia da psicologia nos ensinou: guarda teu conhecimento, guarda a tua clínica, seja competitiva, não colabore. Então, eu confesso que foi minha primeira reação: por que que eu vou ensinar o que aprendi com tanta dificuldade, né? E aí foi a postura dela de me escutar e dar esse lugar que eu disse: espera aí, existem profissionais diferentes, nem todo mundo é desse jeito, né? Então, esse encontro, ele foi muito significativo para mim, porque foi esse acolhimento que eu recebi, que nenhum outro profissional brasileiro, nem mesmo os brasileiros em processo migratório, tinham dado com tanta aceitação como a Rayane deu, né? Então, eu realmente digo que o PSI, ele traz esse lugar de pertencimento para muitos profissionais hoje, mas ele me deu inicialmente nesse nosso encontro. Eu vou chorar aqui já. Sabe que eu me lembro, Oda? Quando eu comecei a te seguir, o perfil dela me chamou muita atenção, primeiro por uma questão muito pessoal, mas depois eu fui aprendendo com o perfil dela conceitos que eu não tinha visto em lugar nenhum. E ela conceitualizava mesmo a experiência. E eu lembro de um post que tu fez, que uma pessoa foi lá e escreveu uma coisa que eu fiquei, cara, eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, essa pessoa não tá entendendo nada que ela tá falando. Tá muito além do que essas pessoas estão conseguindo entender aqui nesse momento. Eu me lembro de que ela recebia muito, muito, mas no início, né, eu lembro muito desse. Toda vez que eu abri um post da Odaleia, tinha alguém comentando de uma forma equivocada o que ela estava trazendo aí. Ela teve um trabalho muito árduo assim, nas redes sociais. Eu vejo isso, que ela, mais do que, acho que tanto eu quanto a Fran, não recebemos esse tipo de seguidores e esse tipo de comentários. Hoje a gente recebe ainda no Psicoterapia no Exterior, né? No Psicoterapia no Exterior isso acontece novamente. Então, o Odaleia recebe desde o início esse movimento. Mas é muito bom escutar, assim, porque quando nós fomos nos reunindo, acho que desde o primeiro momento, nós tínhamos a sensação de estarmos aprendendo uma com a outra. Eu lembro que nós começávamos a conversar. E aí a gente olhava assim, eu não tinha pensado por esse lado. Eu não tinha pensado por esse lado. Que experiência diferente. E o que era para ser separado, né? Nós íamos lançar, já falamos isso em outro momento, nós íamos lançar isso completamente separado. Seriam 3 cursos, de forma diferente, cada um construindo a sua narrativa, mas conforme nós fomos fazendo reunião, isso teve que ser integrado, porque nós não vimos os profissionais estudando a psicologia intercultural sem o olhar dos estudos da imigração, sem o olhar dos estudos da expatriação e olhando para a sua própria carreira, porque aí nós fomos vendo tanto que nós estávamos sendo perpassadas pela nossa carreira também naquele momento. Então, o PSI vem desse encontro de profissionais com a sensação de pertencimento, e eu vejo que o PSI, ele carrega essa palavrinha de uma forma tão autêntica, tão real, porque faz parte da nossa história, é verdadeiro. Não foi construída através de uma narrativa tirada de algum lugar, foi uma história construída de nos pertencer primeiro, como mulheres, com as nossas histórias, e alguém olhando para o que nós estávamos fazendo e aprendendo. A palavra aprender é algo que é muito marcado na trajetória do Psicoterapia no Exterior. Oda e Rai, eu fiquei aqui ouvindo vocês e me surgiu até uma dúvida interna. Existe um estereótipo entre a imigração e a expatriação, talvez por ter um olhar de que a expatriação seja mais fácil no quesito de apoio, né? De ter esse apoio da mudança, mas não é o apoio emocional ali que a gente realmente precisa, mas trazendo esse olhar de que a sua vida é mais fácil comparada com o deslocamento e a decisão do imigrante? Sim, com certeza. E as críticas maiores vinham disso, né? Tanto de quando eu falava que, a expatriação realmente tem seus privilégios, mas isso não retira as dores, né? Que essa é a minha bandeira, especialmente com a co-expatriada, porque é a que recebe o maior impacto, né, da expatriação, mas também de trazer a realidade que todo processo migratório tem ônus e bônus, né? Então,
Tá, vai com privilégio, né? Você tem um visto de ir e vir quantas vezes você quiser do país que você está, com facilidade, com diversos privilégios ali, bônus e etc., coisas que vão facilitar você se adaptar naquele país, mas aquilo é temporário. Então, se você chegar a gostar daquele país, né, tem gente que se apega muito ao país e quer ficar aqui para sempre, você não pode ficar. O visto diplomático, ele não te dá permissão a ficar naquele país, né? Se você vai com visto de trabalho, muitas vezes você pode fazer a tentativa, né? Mas no diplomático você nem consegue ficar. Então, ônus e bônus, tá? Você foi com facilidades porque você foi a trabalho, foi enviado, mas o imigrante que foi ali sem nenhum respaldo, sem nenhuma proteção de uma empresa, né, pagando sua mudança, dando um curso de treinamento intercultural, dando toda essa condição que uma empresa pode dar para o expatriado, ele pode muito bem decidir a vida dele por conta própria e dizer, não, aqui minha vida fica para sempre nesse país, porque eu adoro esse país, quero ficar aqui. Já o expatriado não tem tanto essa liberdade, porque ele depende da empresa. Então, ônus e bônus, mas existe sim esse estereótipo, e é uma coisa, uma bandeira minha também, de desmistificar isso, porque a gente sabe que existem expatriados que vão por conta própria, os auto-iniciados, que não têm esse status todo que o expatriado tradicional, aquele do passado, que vinha com toda aquela pompa, eles estão aí, eles existem, né? E que é o que é mais comum, que mais acontece hoje no mundo, porque o mundo também mudou tanto, né? E é por isso que a palavra expatriada ela é tão criticada, porque ela nasce de um privilégio muito grande que existia nos anos 60, 70, mas que hoje não é tanto essa realidade. Mas a palavra ela é importante justamente para trazer essa consciência de que sim, meu processo migratório é diferente e dessa forma eu tenho que planejar a minha vida nesse país de uma forma mais estratégica diante da minha própria realidade, né? E isso é tão importante falar, quando a Roda fala, a princípio eu vinha com uma carga de que o movimento migratório, ele tinha, o movimento migratório de brasileiros no exterior ele tem uma característica, né, diferente de outras culturas especificamente. Mas antes eu achava que os movimentos imigratórios eram muito mais complexos e mais difíceis que o movimento de expatriação. Quando nós fomos colocando as duas lentes lado a lado, então vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que vai fazer um movimento de imigração, geralmente ela tem uma pesquisa de pessoas próximas naquela região, familiares, amigos, conhecidos. O expatriado já não tem essa opção. E aí eu falo, esses dias eu estava me pegando assim, gente, meu marido vai viajar, vai ficar um tempão fora. Eu falei assim, gente, o Adalaia vive essa realidade desde sempre, em ficar com o filho sozinho. Entende? E aí, toda vez que eu acho que a minha vida tá difícil, eu vou lá no expatriado e falo, não, é muito mais difícil. Aí eu comecei a achar, eu falei assim, gente, ela tem muita razão, como é que as pessoas não entendem isso? E hoje eu acho, realmente, eu falei assim, nossa, eu tô tão tranquila aqui, tão adaptada. Eu falei, e ela que não pode ficar lá, vai ter que ir embora daqui a pouco. Entende? Então, quando você vai estudando profundamente, completamente o contrário. Aí toda vez que eu olho para algum cenário, eu olho para o movimento de expatriação, que é uma realidade que as pessoas realmente não conseguem entender. E que lacuna no campo da psicologia, né? Vocês identificaram antes de criar o Psiterapia no Exterior, né? Como surgiu a necessidade? Foram muitas lacunas, né? Começando pela expatriação, depois as meninas podem trazer no campo delas, já que a gente está falando dessa parte, em especial pelo desconhecimento dessas especificidades da vida expatriada. Então, eu vou trazer o exemplo dos filhos de expatriados, né, que são os que mais, depois da co-expatriada, que tem consequências mais duradouras para a sua vida, não é? Porque eles têm essas múltiplas, essa vida de alta mobilidade, várias mudanças na sua vida, isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento emocional, cognitivo delas, e ter uma vida jovem adulta mais ansiosa, que aos olhos de um profissional que não conhece o contexto, né? Então, quando eles estão ali por volta dos 18, 20 anos, onde eles têm que ir para o mundo real, porque até então eles podem estar vivendo uma vida expatriada ali muita proteção, dependendo do país que eles vivem,
Então, quando ele vai para essa vida real, ele pode ter muito desenvolvimento para um campo da vida, menos para o outro, e fora dessa ótica da psicologia intercultural, de entender a realidade de vida desse jovem de terceira cultura, que são os filhos de expatriados, um profissional pode na verdade, causar muito danos para esse jovem adulto, como diagnosticar de forma errônea, fazer um tratamento inadequado para esse jovem, né? Então, começando por esse ponto, já é uma lacuna que a gente considera muito séria, caso os profissionais realmente não olhem para esse contexto e não coloquem dentro da sua clínica a psicologia intercultural. Então, e aí eu estou trazendo esse ponto porque meus filhos, né, na época que a Rayane me procura, meus filhos estavam virando jovens adultos de CICEIS, né, eles eram adolescentes, e eu já me preocupava muito com isso, porque eu era um profissional que estava preparada para atender, mas eu não podia atender meus filhos, né? Então eu pensava, quem vai atender meus filhos quando eles forem esses jovens adultos e precisarem dessa guidance, dessa introdução na vida adulta que muitos jovens adultos de skate precisam para se sentir mais seguros nessa vida que para eles é muito nova, às vezes gera tanta ansiedade, de uma forma que um profissional não patologize como normalmente um profissional sem estudar psicologia intercultural vai fazer. Então, começando nesse campo, já fica muito claro que existe muita lacuna. E para muitas outras questões, como até mesmo da mulher expatriada, que tem as questões relacionadas com a identidade e que muitas vezes é tratada somente com a terapia ali convencional, sem ter nenhum apoio para que ela possa realmente pensar de uma forma concreta a sua carreira, que de repente é pulverizada e ela não tem a mínima ideia como é que ela vai reconstruir isso numa vida de alta mobilidade. Então, são realmente lacunas que ficavam assim muito, muito visíveis e precisavam precisam de um posicionamento melhor dos profissionais que atuam na área, né? E aí, quando a gente passa para a transição e para a imigração, vai muitas outras, né? Eu acho interessante porque a nossa formação ela é dividida entre imigração, expatriação e transição de carreira, né? E eu estava esperando porque eu geralmente gosto de ficar por último, porque eu gosto de fazer esse link entre as duas. Mas na transição de carreira, quais foram as lacunas que a gente foi identificando, assim? Eu lembro que foi uma construção muito em conjunto em relação à transição de carreira, porque a gente teve que ter muita sensibilidade, até hoje a gente tem muita sensibilidade para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ainda não entra na cabeça de muitos profissionais, que eles podem carregar a carreira deles na bagagem, que eles não precisam utilizar somente o título de psicólogo, de psicoterapeuta, para ter um trabalho, né, ali ajudando os brasileiros no exterior em algum outro formato que não a terapia. Então, esse foi uma barreira muito grande que nós enfrentamos dentro da transição de carreira. Mas a lacuna veio de ver, identificar, e das nossas próprias 3 carreiras aqui, que no exterior existem ainda muitos profissionais que largaram as suas carreiras para trás. O medo, a insegurança da atuação no exterior, os estereótipos, né, sobre estar no exterior também. E eu me lembro muito forte, assim, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, eu não sou mais psicóloga, eu perdi o meu título. E aquilo eu carreguei por muito tempo, porque a gente sempre toca nesse assunto, o luto da carreira, que perpassa várias de nós. Mas a necessidade de falar sobre esse assunto começou a ser muito latente. E quando a Rayane, então, me chama para falar sobre transição de carreira, eu confesso que na época eu fiquei com muito medo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu vou ser chicoteada, não sei, nas redes sociais, né? Então, a gente sempre tomou muito cuidado para falar sobre isso, mas é um assunto que hoje não tem outra empresa que fale né, que toque na transição de carreira como psicoterapia no exterior e com segurança. Porque o que acontece é a falta de informação dos profissionais brasileiros de como funciona a psicologia fora do Brasil. Então, quando a gente tem esse olhar
da carreira internacional, da carreira intercultural, da carreira global, é muito diferente. E aí o profissional pode estar tanto no Brasil e ter essa carreira global, quanto no exterior e ter essa carreira global, porque o que a gente fala no Psi é que você pode levar essa carreira para qualquer lugar do mundo, adaptando, obviamente, para as recomendações ali que nós temos da pirâmide de saúde mental. Esse conceito aqui não vai ter como a gente explicar por aqui, porque dá uma aula completa sobre isso, né, meninas? Mas é só algo que os profissionais que estiverem escutando sobre esse assunto e forem da psicologia, terem em mente que existe, né? Existem níveis de cuidado, de atenção em saúde mental, e o Psi clarifica isso para os profissionais, porque fica muito obscuro, né? Então, como que eu vou fazer um atendimento se não psicoterapia, se não terapia? Então, o Psi ele vem e clarifica os caminhos, abre possibilidades e de fato, nós transformamos esse mercado, assim, no sentido de profissionais que fazem hoje as suas transições de carreira e atuando com a psicologia intercultural, com brasileiros no exterior e levando essa teoria para frente. Então, essa foi uma das lacunas que a gente identificou, assim, de transição. E no cenário da imigração, o que acontece complementando? A palavra imigração ela é completamente estereotipada e altamente usada. Então, quando eu chego no exterior, todo mundo era imigrante, mas com movimentos de não imigração. Então, a grande lacuna que nós descobrimos foi que todos os profissionais, ao escutar o próprio brasileiro falando que ele era imigrante, ele conduzia o atendimento para o movimento de imigração. E muitas vezes essa pessoa não estava fazendo um movimento imigratório, ela estava fazendo um movimento de expatriação em formatos diferentes dentro do que aquilo era costumeiramente visto, que era dos trabalhadores internacionais. Então, por exemplo, quando eu chego aqui, especificamente no local que eu estou, eu escutava todo mundo falando, eu estou aqui, mas eu vou ficar só 10 anos, mas eu sou um imigrante. Entende? E aí eu fui entendendo que os próprios brasileiros não entendiam sobre esse movimento, os profissionais que fossem atender ia conduzir isso de uma forma a conduzir o que a gente chama hoje de plano de atendimento, de uma forma equivocada. E aí onde que aconteceu também, tá? Isso aconteceu com a minha própria carreira. Então, quando eu saio do Brasil, eu saio com uma visão de abordagem e de especialização. Então, eu vinha, né, do Brasil com essa lógica, que eu tenho que atender a pessoa baseada na minha abordagem. E aí as pessoas vão indicando, eu for conseguindo, e eu percebi, não é assim. E aí o cliente que eu conquistava, eu perdia. O cliente que eu conquistava, eu perdia. Eles não ficavam, porque eu não estava sabendo atender, eu não sabia conduzir, eu queria fazer um processo de longo prazo. E aí veio a questão de que eu tinha que me deparar que, para além de perder, né, ter o luto da carreira de não poder ser psicóloga, eu precisava de fato materializar uma outra forma de atendimento. Então, eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro o perfil profissional, eu lembro que eu fiz ele antes de sair do Brasil, se eu não estou enganada. Eu acho que foi na mesma semana que eu cheguei, eu já comecei a colocar conteúdo, foi muito rápido, assim. Mas eu lembro que eu coloquei assim, formada em psicologia. Depois eu coloquei atendimento familiar. E eu fui colocando vários nomes e eu não conseguia descobrir o que era de fato que eu estava fazendo para atendimento, que eu sabia que eu não sabia mais atender. E isso eu estava com longos anos de carreira já. Não sabia. Eu não sabia escutar, não sabia entender aquele movimento, tudo era muito novo para mim, aí eu tive que começar a estudar muito. Aí eu falei, gente, isso não é psicoterapia. Aí as pessoas vinham no atendimento e a gente conseguia clarear um pouco mais com um atendimento só. E aí que veio a ideia da consultoria terapêutica, que não é psicoterapia, que não é atendimento de longa prazo, não é atendimento semanal. E aí foi quando eu fui moldando no atendimento breve, e aí eu tive que mergulhar até em uma outra área para que eu mesma, profissional, pudesse entender claramente o que era movimentos migratórios. Aí eu fui fazer uma especialização até em Direito Internacional para entender o que era o sistema de fronteira do México, o que era o sistema do CAICAI, o que é a diferença de asilo. Eu fui estudar conceitualmente essas diferenças para que eu pudesse materializar no meu atendimento. Então, a grande lacuna que nós conseguimos dar clareza para os profissionais, e eu falo que quem ganha muito mais com isso são os próprios brasileiros no exterior, essa diferenciação e essa capacidade que o profissional que estuda conosco, porque daí vem uma coisa que é bem interessante, estudar só a psicologia intercultural, ela não vai te dar essa grande diferença,
Essa grande diferença vem da nossa junção. Porque aí é uma profissional estudando a psicologia intercultural com o olhar da expatriação e uma profissional estudando a psicologia intercultural olhando com o olhar da imigração. Então, foi aqui que vem a diferença. Se você estudar a psicologia intercultural sozinho, você não vai encontrar essa diferenciação nos artigos, no conteúdo. O profissional corre um grande risco de ainda ficar atendendo com o olhar geral de movimento migratório. Então, a lacuna que nós encontramos na vida dos imigrantes, eu acho que isso é importante falar, foi a diferenciação do que é movimento migratório, e aí também nós tivemos na vanguarda de estudo, que foi, nós começamos a falar disso antes mesmo que os advogados pudessem estar falando. Olha que lacuna que foi, né? Então, os advogados entram, eu falo de uma forma tardia na vida dos brasileiros no exterior, que já estavam com seus planos migratórios completamente já bagunçados na vida, e aí a gente vem já trazendo essa luz. Então, o profissional da psicologia intercultural que estuda conosco antes, quando ele escuta um advogado hoje falando, ele entende com clareza de qual processo migratório que esse advogado está falando. Então, o que nós fizemos também na vanguarda de tudo isso? Juntamos a psicologia intercultural com os profissionais que estão falando no campo do direito migratório. Então, os profissionais que estudam com psi, eles estão muito à frente de outros profissionais, porque geralmente esses outros profissionais vão estar muito conectados com psiquiatras, era o que a gente fazia no Brasil. Os profissionais do psi não, eles escutam o advogado falando em qualquer live, ele sabe do que esse advogado está falando, porque ele entende o que é plano migratório e essa diferenciação do que é um movimento de expatriação e de imigração. Então, essa lacuna, assim, foi a menina dos olhos, né, de todas nós aqui. Eu até complementaria que a lacuna ela se tornou talvez um marco desse ecossistema todo que vocês criaram, né? A vida fora, né, ela pede já uma reinvenção constante, e no lado profissional não seria diferente. Vocês viveram isso na prática, né? Transformando o atendimento clínico tradicional e indo, né, até assim, expandindo para a clínica global. E quais foram os primeiros desafios profissionais que indicaram que o modelo brasileiro não se sustentava no exterior? A nossa clínica, a minha clínica principalmente, a evasão da clínica. Eu não sabia atender, não sabia abordar. Primeiro que eu não sabia como conduzir um atendimento online, práticas seguras de atendimento online, práticas seguras de abordagem desse cliente que chegava através, práticas seguras de não ter mais uma secretária para agendar para mim, prática, aqui, começa a dar espaço, práticas seguras de como abordar essa pessoa quando ele chega no Instagram, práticas seguras de como abordar essa pessoa se ela chega através de uma indicação, ou indicação de um outro cliente, ou indicação de outro profissional. Então, começa com a gente também desmistificando o que é o atendimento online, primeiro ponto, que eu acho que a gente precisa levantar esse local aqui. E depois, o próprio primeiro atendimento. E aí, o próprio primeiro atendimento, quando a gente faz no contexto do Brasil, ele é muito diferente de um atendimento intercultural, né, meninas? É um ponto bem importante, assim, que a gente foi trabalhando, né, nesse formato para entender o que diferenciava, e aí a Audaleia tem uma fala maravilhosa que ela fala o que é a diferença do atendimento online para o atendimento intercultural. E um marco muito importante que eu acredito no PSI foi quando saiu a resolução do CFP sobre o atendimento online. Só que o PSI já estava fazendo tudo e muito além do que a recomendação do CFP que aconteceu em agosto, né, meninas? Ou julho de 2024, no ano passado. Foi quando a Sofia nasceu. Exato, foi agosto, então. E aí eu lembro que a gente falou assim, uau, e as meninas foram pra live, né, falar da resolução, e eu tava lá no meu pós-parto, ai, que delícia, caramba, porque a gente já tava lá na frente, assim, sabe? E essa sempre foi uma preocupação do PSI, como que se dava a regulamentação no Brasil, no exterior, trazer isso para a carreira dos profissionais como uma forma de maior ética, maior cuidado, maior sensibilidade, além das questões culturais, obviamente, mas essa gestão que a Rai está trazendo, assim, ela era muito importante e sempre ficou muito, muito dúbio, né, meninas? Nunca foi uma coisa muito clarificada. Então, quando a gente recebe esse documento e fala assim, uau, o PSI realmente está bem lá na frente, com essa sensação, né, Alda? É verdade, e foi muito bom ver o quanto a gente já estava construindo o que se esperava de profissionais, né?
Na minha clínica, como eu comecei e ainda não tinha atendimento online, né, o que eu percebi mais de que estava dando errado era justamente o fato de que a terapia convencional, elas iam e elas voltavam, porque elas tinham o problema da carreira. Então, elas regulavam ali a ansiedade ficava tudo ok, mas continuava aquele vazio de uma carreira que tinha se acabado por conta da expatriação. Então, existia aquele vazio, precisava ser ressignificado, precisava ser encontrado de alguma forma e precisava ser trabalhado aquilo. E a clínica convencional, tá, você fala da sua carreira, você fala o quanto aquilo está incômodo, mas e aí? Como é que a gente parte para ação se o profissional, o psicólogo, ele não deve dar opinião, ele não deve sugerir, ele não deve indicar? Coach, Deus me livre de alguém falar de um coach dentro de uma sessão de terapia, não é? Um coach de carreira. Então, eu lembro que eu vi as mulheres não terem o que fazer na sua vida expatriada, e aquele vazio imenso do buraco da carreira nas suas vidas. Então, aquele momento eu disse, está faltando algo muito sério e é preciso resolver. E foi aí que começou também eu pensar no outro modelo que pudesse auxiliá-las nessa parte que ficava tão vazia na vida da co-expatriada. A Yoda, sabe uma coisa que eu queria complementar? É sobre a própria carreira. A carreira no exterior, ela é pouco falada entre as pessoas. Quem consegue, guarda embaixo de 7 chaves essas possibilidades. Eles não dão os caminhos mesmo. E aí, o nosso encontro, nós fomos contando as nossas transições de uma forma muito aberta uma com a outra, os formatos que estavam sendo configurados, que não é o formato que, no geral, aquele profissional que tinha conquistado, ele tinha colocado como utópico e, às vezes, que não era a realidade de outros profissionais. Então, eu sempre pensei muito, e aí fazendo muito esse paralelo, assim, né? O que é uma transição de carreira para uma mulher psicóloga expatriada, o que é uma transição de carreira para uma mulher imigrante? Não tem como olhar esses tópicos. E se, por exemplo, a Oda for abordar uma profissional que a leve a construir uma carreira no formato de imigrante, ela traz um grande problema à vida dessa mulher. E aí, o que nós começamos a nos deparar, tá, meninas? Eu me lembro muito, vocês vão lembrar, nós teve vários alunos que não conseguiam, principalmente os que estavam no exterior, trabalhar com esse luto da carreira, perpassados por um visto, um formato específico. Então, muitas vezes a gente via o profissional com um visto específico, mas com a titulação de psicólogo. E foi aí que nós fomos levantando essa bandeira juntas. Então, por exemplo, eu falo assim, Fran, Oda, tem essa profissional que a gente vê aqui, vamos lá abordar ela, vamos lá conversar. Então, a gente sempre teve um amparo das 3, porque eu acho que se fôssemos, por exemplo, se fosse uma empresa, Rayane só, talvez eu não daria conta de ter essa segurança em abordar os profissionais de uma forma muito mais diretiva. Então, nós somos balizadoras muito do que nós falamos e damos muito segurança uma para a outra nessa jornada também, que é o que os profissionais não têm. E é muito importante essa fala, e realmente vocês dão muito valor, vocês têm um olhar muito além do que, e aí eu estou no Brasil, então, do que o contexto do brasileiro, pensando nesse contato com o exterior, ou com brasileiros no exterior, nos faz questionar de que, será que eu posso? Será que eu realmente tenho condição? Não é fácil, é tudo brasileiro, a gente coloca tudo no mesmo espaço, né? As dores que eles sentem lá são as mesmas que eles sentiram ou tiveram por aqui. E se tem uma coisa que fez muito sentido para mim durante os estudos, foi a lente intercultural, que vocês sempre falam e trazem assim com muita clareza o quanto é necessário que nós colocamos, né, na nossa atuação. Essa seria uma das competências assim mais indispensáveis nessa transição do profissional atendendo de forma global? Com certeza, com certeza. A gente fala muito sobre a competência cultural do profissional que quer atender o brasileiro no exterior, que é justamente partindo desse pressuposto que inicialmente, e foi quase que uma demanda, sabe, lançada para os profissionais realmente na pandemia, os profissionais precisavam atender os brasileiros no exterior para salvar vidas, e aquilo ali foi um formato que foi na emergência. Mas depois que passou todo esse período e que as coisas começaram a se reorganizar, né, a gente foi entendendo assim, não dá para esses profissionais continuarem nesse mesmo formato. É preciso
um olhar individualizado, é preciso um olhar sensível culturalmente, então o ecossistema do PSI vem para resolver isso, e com certeza, assim, essa é uma das características mais importantes, e não é uma característica que acontece de um dia para o outro, ou assisti o curso do PSI, estou na comunidade do PSI, sou culturalmente competente. A gente está sempre em busca dessa competência cultural, e é por isso que no PSI a gente tem os estudos contínuos, então a gente está sempre estudando coisas diferentes, sempre escutando teorias diferentes, abordagens diferentes, visões de mundos diferentes, atuações, estilos de atuações diferentes, culturas diferentes, visões de mundo, porque o que a gente acredita é que realmente a carreira intercultural, essa lente, sabe, Jéssica, que você estava falando, ela é para além das abordagens, ela é para além dos estilos de atuação, ela é muito mais complexa do que uma teoria em específico, ou uma nomenclatura específica, ou uma regra específica ali de um protocolo clínico. É um olhar muito mais profundo, que a gente sabe que a cultura, ela não é algo fixo, ela é algo que vai se moldando, que vai se transformando, e assim a psicologia brasileira, né, e as outras psicologias, a gente também entende com esse olhar da interculturalidade. Então, eu costumo falar que a psicologia intercultural transformou a minha visão, não só da minha carreira, mas a minha visão para muitas outras coisas, assim. Eu acredito que sempre que eu vou questionar alguma coisa, eu falo, tá, de que lugar que eu estou questionando? E a gente sempre tem as nossas pegadinhas internas, né, que a gente parte do nosso etnocentrismo, todos nós fazemos isso, mas a psicologia intercultural daí sempre me faz perguntar, tá, isso aqui é o que você está olhando, é a visão do outro, que ponto de vista? Então, eu costumo dizer que a psicologia intercultural se transformou nessa filosofia também, para mim, nessa visão de mundo, e me transformou muito nesse sentido também. E vale a pena dizer que quando os profissionais, por exemplo, tem um vídeo da Odaleia que circula ela atendendo em um quarto de hotel, que já teve isso no nosso perfil, geralmente os profissionais que não entendiam aquele vídeo, aquele tinha movimento imigratório. É muito interessante, a gente ia lá, olhava no perfil e via que o viés dele vinha através do viés do movimento migratório dele. Então a crítica ela é moldada nesse sentido. Então, quando nós estamos falando de carreiras no exterior, é que nós vamos colocar as carreiras dos profissionais que atendem os brasileiros no exterior e as carreiras dos brasileiros no exterior, eu vou precisar entender de uma forma inevitável qual que é o movimento migratório, qual que é o plano migratório daquela pessoa. Porque aí também o profissional que precisa entender de carreira, ele tem que entender que são vários planos migratórios, concebendo que essa pessoa, muitas vezes, ela, por mais que ela faça um movimento inicial de imigração naquele país, ela pode mudar de país em um segundo momento, que ela já tem a experiência de ter feito um movimento migratório. Então, nós temos pessoas que, às vezes, fazem o movimento todinho de migração, por exemplo, para o Canadá, e depois vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, seguindo o movimento migratório. Então, todo profissional que for atender pauta carreira, ele precisa ter olhos, né, quando a gente está falando de brasileiros no exterior, e até os movimentos migratórios dentro do Brasil também, que eu trago à luz aqui, que os profissionais às vezes subestimam isso, em questão das diferenças culturais dentro do Brasil. Acho que é muito pouco estudado, é muito pouco falado, os profissionais ainda não conseguem contemplar os profissionais que estão na nossa comunidade, que estudam conosco, todos aqueles que têm pauta carreira na sua atuação, quando eles colocam a luz da psicologia intercultural, daquilo que nós falamos de carreira para brasileiros no exterior, eles avançam muito nesse atendimento. E aí vem um outro cenário, tá? Em carreiras. Uma característica que vocês vão encontrar em nós três e nos profissionais que mais se destacam na psicologia intercultural é essa capacidade de não saber tudo. Quando um profissional chega e comenta assim, eu já atendo brasileiros no exterior, nunca tive nenhuma evasão, estou com o mesmo cliente há 3 anos, ou eu nunca precisei estudar isso para conseguir atender brasileiros no exterior. Então, chegam profissionais com esse nível de segurança. Os profissionais mais sensíveis dentro da nossa comunidade é aquele que o tempo inteiro se coloca no lugar de aprender.
de entender que está ali aprendendo um novo conceito. Então, quando eu escuto a Jéssica, quando eu escuto a outra Jéssica, eu vou me colocar em um lugar em aprender a experiência dela, porque a experiência dela parte de um lugar que eu não conheço. Entende por quê? Porque vocês têm experiências de carreira de um lugar que eu não conheço. Então, se eu não me colocar a te escutar, eu vou no estereótipo do que eu concebo de carreira. E aí eu perco a grandiosidade da sua experiência. E tem profissionais que fazem isso. Coloca só a sua carreira em pauta e não consegue enxergar a dimensão da vida do outro. E aí fica estereotipado. Principalmente a pauta da Fran, que eu gosto muito, a própria concepção da nossa formação de psicologia, como ela é concebida no Brasil. Então, quando nós falamos de outros formatos, de outros lugares, as pessoas, não, mas não é assim, aqui já formado 5 anos, já começa a atender. Não precisa disso. Não tem isso. Para que educação continuada? O que é isso? Né? Então, as pessoas ainda concebem a própria construção da psicologia num formato único brasileiro. Não conseguem enxergar como essa psicologia acontece entre outros países, mesmo batendo palmas para os profissionais de outros países que fizeram a psicologia completamente diferente do que os nós brasileiros fizemos. E aí é uma grande crítica, uma grande análise que a gente também traz dentro da nossa formação. E hoje, né, cada uma de vocês se posiciona de um jeito muito claro. A Fran falando de transição de carreira, o Daleia de expatriação e a Rai sobre imigração. Como a definição clara de nicho aprimorou a prática clínica de vocês, né? E qual a importância, né? Porque muitos profissionais hoje em dia têm esse receio de nichar e se limitar, né? Rainha dos nichos começa, né, Fran? É importante falar disso, né? Porque eu nicho já antes de social media, né? Então, acho legal falar disso, porque aqui no PSI a gente sempre lembra os profissionais que nicho não é essa coisa de marketing. Nicho é uma especialidade do profissional. E a gente está num mundo onde as pessoas já não têm tanto tempo, porque o tempo, as pessoas finalmente descobriram quanto tempo é algo precioso, né? Então as pessoas não estão mais a fim de gastar seu tempo com coisas que não realmente vão trazer proveito para a sua vida. Então hoje, ser especialista é encurtar o caminho das pessoas que procuram um serviço. Então, assim, o mundo está ficando cada vez mais especializado. Então, ter um nicho é ser um especialista no campo. E também, uma outra questão que a gente enfrentou uma dificuldade com os profissionais brasileiros é sempre pensar que a especialização são aquelas somente que o CFP atesta e dá o título de especialista, né? Que se eu não me engano, são 11 especialidades que o CFP atesta ali dentro do órgão, né? Do Conselho Federal de Psicologia Brasileiro. Mas aqui fora, ser especialista em algo é o campo de estudo que você se dedica. Então, se eu sou um profissional que eu dedico anos de estudo, faço mestrado, faço doutorado, especializações, educação continuada, invisto meu estudo e meus atendimentos numa área específica do campo que eu trabalho, isso me torna um especialista naquela área. Por quê? Porque eu me debruço meus estudos naquela área. Então, às vezes, a gente vê a televisão chamar, né, uma pessoa para ser entrevistada e coloca ali embaixo, especialista em tal campo, né? Por quê? Porque ele se dedica àquele estudo. Então, a gente traz muito no PC essa consciência de que você precisa ser um especialista para quê? Para que você seja encontrado de uma forma fácil pelo seu cliente, até porque a gente lembra que o brasileiro no exterior, sendo ele expatriado ou não, a vida dele está correndo muito rápida. Pensa o expatriado, especialmente expatriado tradicional, que ele vai ali para um contrato de 3 anos. Presta atenção se ele tem tempo para ficar atrás de um profissional que não sabe nem quanto tempo vai demorar o atendimento dele, ele quer se adaptar naquele país. Se a demanda for intercultural, ele não vai pegar um profissional que vai dizer, não sei quando seu processo vai acabar, não sei qual é o seu plano de atendimento relacionado com a tua questão intercultural, que muitas vezes até ignora, dizendo que a questão de adaptação, eu já vi isso na minha clínica, que um profissional disse que a questão de adaptação cultural era a fuga dos problemas reais da vida dele. Né? Uma pessoa que tinha 3 anos para se adaptar no país. Então, alguém chegou na minha clínica porque alguém tinha dito que era a fuga dos seus problemas reais. Então, quem está no processo migratório, ela tem pressa na sua vida, de forma real.
porque a vida está acontecendo naquele momento. É preciso dar conta do que está acontecendo. Então, é muito importante que os profissionais tenham essa consciência. Então, ter uma especialidade, que é esse nicho que tanto se fala hoje no marketing, ela já existe há muito tempo. É o seu estudo. E o PC é feito de profissionais que estudam verdadeiramente. Por isso, nossos profissionais são nichados. Por isso, eu sou nichada desde 2009, em Bangkok, quando eu realizei que minha clínica estava cheia de co-expatriadas como eu, e que, para além da ansiedade da adaptação, existia ali uma lacuna muito grande da questão da carreira. E aí eu desenvolvo a mentoria, porque elas precisavam descobrir o que elas poderiam fazer com toda a bagagem que elas tinham. Então, é assim que a gente vai nichando, a gente conhece tanto o nosso campo, que a gente consegue oferecer muito mais do que um atendimento convencional e sem uma luz mais nichada poderia, né? Então, o nicho realmente é o que faz um profissional se despontar em qualquer campo, eu acredito. E o nicho, ele pode estar na sua experiência, na sua bagagem profissional. E eu lembro que quando eu vim aqui para o exterior, eu pensava muito limitada ainda, no sentido de, nossa, mas eu não quero trabalhar em RH aqui nos Estados Unidos, eu quero ir para outras áreas. E depois eu fiquei pensando, né, como a nossa experiência profissional nos alcança, mas às vezes a gente não sabe como materializar ela no mundo e nem como dar um nome para aquilo ali em específico, né? Então, hoje, o meu olhar fica muito mais apurado, assim, quando eu percebo que um profissional traz alguma fala de uma experiência que ele já teve. Porque, sim, você pode querer uma área totalmente nova, mas algo da sua experiência, da sua bagagem, você vai poder agregar de conhecimento, você vai levar isso lá para fora. E isso é muito importante para mim, assim, porque eu entendi que a minha bagagem, ela servia aqui no exterior. E essa é a grande dor de muitos brasileiros no exterior, é de colocar a sua carreira pro lado e falar, não, agora eu não sou ninguém, eu preciso recomeçar do zero, e olhar para a nossa carreira como esse formato que eu posso levar comigo as minhas experiências. E depois que eu fui entendendo também como era o processo de carreira aqui nos Estados Unidos, eu pensei, nossa, era um olhar que eu não tinha, que eu precisei desenvolver, que foi difícil de desenvolver, mas que me abriu muitas portas, assim. Então, quando a pessoa te olha e fala, você é psicóloga, né? Mas quando a pessoa te olha e fala, você é psicóloga, especialista em tal questão, é diferente. E aí é que entra esse ponto que a Odaleia colocou muito bem, assim, que até a valorização profissional muda, o seu posicionamento no mundo muda, os seus estudos vão ficar muito mais focados em algo ali mais específico, e não quer dizer que você não possa estudar outras coisas, mas as outras coisas que você vai estudar, elas vão ampliar o seu olhar sobre o seu nicho, e esse é o mais interessante, assim, os links que você consegue fazer a partir da sua especialidade. Então, tudo que você olhar a partir disso, você vai falar, uau, isso aqui linka com carreira, isso aqui linka com a minha área de maternidade, enfim, seja qual for o seu nicho em específico, né? Eu estou dando alguns exemplos. Então, você vai conseguir olhar muito mais, um olhar muito mais amplo do que esse olhar fechado. Eu acho que esse conhecimento mudou tudo para mim, essa visão. É interessante falar isso, porque eu venho de uma clínica no Brasil, né? Então, no Brasil eu atendia no serviço público de prefeitura, então era onde eu era colocada. Então, eu tive a experiência de não poder fazer clínica, eu tive a experiência de atender crianças, eu tive a experiência de ter a minha clínica no período noturno, que eu acho que é uma experiência que muitos profissionais fazem no Brasil, né? Essa dupla jornada de clínica e clínica de serviço público e clínica particular. E eu já vinha percebendo que a minha clínica era muito mais fácil de ser conduzida quando chegavam os homens, por exemplo. Então, às vezes eu atendia a mulher, e aí chegava, na época eu atendia em formato de terapia de família de casal, e aí quando chegava o atendimento de casal, o homem acabava querendo continuar no atendimento comigo, pelo meu formato de atendimento. E aí eu saio desse formato de atendimento e vou atender numa clínica de recuperação para dependentes químicos exclusivamente para homens. E eu amava atender. Fazer o processo de escuta, eu amava fazer isso. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, aí minha clínica volta a ficar no formato generalista. De novo.
Por quê? Porque aí também tem um cenário que é bem importante, porque as pessoas não tinham quem procurar. E eu estava ali ofertando atendimento, eu falei, vou linchar? Só que aí, automaticamente, a clínica, quando você descobre a área que tu quer atuar, tu vai nichando ela automaticamente. Você vai dando preferência, seus horários, sua forma de atendimento. E aí, o que aconteceu dentro do Psi? Hoje eu tenho plena consciência e muito conforto em falar que quando chega alguém que não é do meu nicho, eu vou encaminhar. E antes nós não tínhamos para quem encaminhar. Então, isso favorece muito a clínica generalista. Então, antes, quando eu já atendi, né, tanto homem quanto mulher, então, as mulheres eu atendia, mas eu nunca tive efetivamente para quem encaminhar, caso não pudesse mais atender. Hoje, com muita tranquilidade, aí eu mudei completamente a minha forma de fazer esse acolhimento também. Então, quando a pessoa me busca querendo um atendimento, né, não é o meu nicho de atendimento, eu vou encaminhar para alguém que pertence à comunidade, Diretório Internacional de Profissionais Interculturais do Psiterapia no Exterior. Que os profissionais ali são muito fáceis de ser encontrados porque eles são nichados. Então, o brasileiro no exterior, quando eles têm uma demanda, ele vai colocar lá, né, um atendimento de homens, no movimento de migração, expatriação, mulheres, carreira também, tem os profissionais da parentalidade, da maternidade. E isso é muito diferente quando nós vamos desenvolvendo o olhar. E os profissionais devem perguntar assim, como é que vocês conseguem descobrir o nicho dos profissionais? Escutando a história dele. E quando ele coloca ali a história, ele não consegue enxergar. E como nós já temos essa experiência perpassada pela nossa história de vida e gostaríamos tanto que alguém tivesse encurtado o nosso processo, muitas vezes, a gente bate o olho na história de vida do profissional, a gente já sabe qual que é o nicho dele. E esse nicho é baseado na área de estudo mesmo dele e da forma que ele fala daquilo, daquela narrativa. Quando ele está contando, o olho brilha e ele não percebe. É muito, né, Oda, assim, isso é todas as vezes que nós entramos num processo de consultoria com um profissional, nós vamos escutar ele, né, já como conhecimento prévio, o olho vai brilhar, ele vai falar de forma diferente daquele nicho que nós vamos ali auxiliar eles a identificar no atendimento de brasileiros no exterior. E você sabe que eu vou trazer, então, a prova concreta e real dessa sua fala, Rai, Oda, né, e Fran, porque vocês ajudaram na definição do meu nicho e eu nunca pensei nisso. Então, quando vocês falam em nichar, isso na época para mim foi algo muito difícil, principalmente numa questão de transição, porque eu fiquei com muito receio desse nichar, né, dessa atuação como especialista, e de eu não ter clientes, né, de não vir uma quantidade necessária ali para que eu precisasse continuar atuando. E é muito interessante que não vem algo realmente assim tão rápido, mas quando a gente senta para conversar, quando a gente vai para esse espaço de consultoria e a forma como vocês abordam, assim, de muito visionário e muito rápido. Eu lembro que quando eu saí até um pouco perdida. E, meu Deus, foi muita informação, mas algo dentro de mim falava, faz sentido. E aí eu lembro que eu compartilhei com meu marido. Falei, olha, aconteceu isso. Cheguei até a mostrar a gravação para ele. Ele olhou para mim e falou, nossa, estava embaixo do seu nariz o tempo inteiro, você não estava enxergando. Ele meio que me cobrou. Eu falei, nossa, você tá me cobrando nesse lugar, né? Ele falou, não, tava embaixo, realmente faz sentido. E o mais legal disso tudo é que quanto mais a gente vai mergulhando nessa orientação que vocês dão, a gente vai se encontrando de um jeito que outros profissionais vão nos encontrando, né? A gente vai se conectando, vai acontecendo as conexões, e isso vai validando todo esse processo. Então, eu até trouxe caros ouvintes, né? Até trouxe esse relato pessoal, porque é muito real. É uma coisa, assim, muito mágica. E eu acho que vale a pena até expandir um pouco. Acho que isso nem seria para a área da psicologia em si, né? Nós estamos falando de psicólogos, mas talvez muitas outras áreas de formação, dentro da área da saúde ou não, se tivesse contato com a formação, né? Se realmente estivesse aberto para isso, ia ter uma expansão de olhar, de conhecimento e de camadas de atuação que hoje talvez não esteja aberto para isso. E além da expansão, né, profissional que vocês trouxeram aí da clínica, né, através do Psiterapia no Exterior, vocês exploraram aí um campo de carreira do empreendedorismo, né? Como que vocês orientam os profissionais, né, que sentem medo de
visibilidade, de precificação, de exposição pública. Conta como que vocês foram para o empreendedorismo, como que foi esse desafio, né, dessa carreira, assim. Essa construção, né, Isso. dessa carreira como Obrigada. empreendedor. Deixa eu contar algumas verdades que às vezes algumas pessoas não sabem. Nós somos muito empreendedoras. Mas é muito mais que as pessoas conseguem nos enxergar. Porque antes das pessoas nos verem como empreendedoras, elas nos veem como profissionais de saúde mental, como professoras, como mentoras, e lá por último nos enxergam como empreendedoras. Mas hoje o empreendedorismo é a nossa pauta de maior experiência. E ser empreendedoras hoje na área da educação, especialmente, é um processo de um grande desenvolvimento, mas também de um grande lugar que nós vamos aprendendo assim, em três. E eu acho que isso é muito válido entender que às vezes as pessoas não têm ideia de onde nós sabemos colocar a mão dentro de uma empresa. Nós sabemos fazer coisas que profissionais jamais vão imaginar que nós conseguimos fazer em termos de empreendedorismo, em termos de negociações, em termos de fazer articulações comerciais entre empresas. Então, o PSI está muito grande e essa é uma grande questão, porque aí eu vou colocar uma pauta para a carreira dos brasileiros no exterior. Empreender no Brasil é uma pauta, empreender no exterior coloca uma dose aí, porque nós estamos empreendendo no exterior, mulheres empreendendo no exterior na área da saúde mental. E aí são várias e várias camadas que, quando nós olhamos, eu sempre falo assim, né? Hoje eu vou dar até um exemplo, assim, hoje a gente estava tendo que nos deparar com um aplicativo, né, Oda, ali, né? Eu estava falando com meu marido, assim, gente, estou colocando a mão numa coisa que eu não sei fazer, que eu nunca vi, que ninguém nunca me ensinou. Ah, mas eu vou fazer. Então, o que nós temos como uma fonte de empreender que os profissionais sempre, às vezes, colocam para eles mesmos? E hoje nós tivemos um momento muito especial, que é colocar a dificuldade na frente. Todas as vezes que nós vamos empreender, nós vamos colocar o vai dar certo na frente. Vai dar certo. A gente sempre tem essa certeza. Depois a gente pode se estribuchar, né? Morrer depois. Mas nós sempre, se você chegar aqui com uma ideia para a gente agora e falar assim, meninas, eu tenho uma ideia, nós vamos te escutar. Nós vamos para os nossos bastidores, em 2 segundos nós vamos falar, vai dar certo. E a gente vai dar um jeito de fazer isso dar certo, se a ideia chegar e for interessante para o psicoterapia no exterior. Entende? Então, nós temos uma veia muito empreendedora. E aí eu vou voltando para as doses de empreendedorismo, né? Nós temos hoje um empreendimento na área educacional, dentro do psicoterapia no exterior, né, que comunica com vários países. Então, por mais que a empresa está nos Estados Unidos, a empresa faz comunicação com vários outros países, então nós temos que entender de mercados também. Então, esse é o lugar que nós ocupamos com a empresa Psicoterapia no exterior. Mas nós tivemos que, inicialmente, conceber o que é ser empreendedora na área de ser professoras. Então, as pessoas muitas vezes não entendiam isso. Então, ser professor considera-se um lugar muito estável, então nós estávamos sendo professoras no mercado digital. Aí é uma outra história, né? Porque é como se a gente estivesse empreendendo com esse lugar de ser professora. Ser mentora, sendo psicóloga, foi uma complicação muito grande, que os profissionais de psicologia não entendiam isso, até que todas nós já viramos nariz alguma vez para os mentores, mesmo sendo psicólogas, e aí nós tivemos que acolher isso na nossa própria carreira, ser mentoras formadas em psicologia. E aí, o próprio empreendimento da clínica, que também muitos profissionais não conseguiam entender. E aí sim é necessário um conhecimento gigantesco da sua própria gestão e que muitos profissionais negligenciam isso e não enxergam que o digital é um empreendedorismo, que a forma que você faz contato com o seu cliente é uma forma de empreender, a forma que você responde ele é uma forma de entender que é um cliente que você está ali conquistando para sua clínica. Então, tem profissionais que não sequer sabem dar uma resposta depois que alguém chega no Instagram dele para segurar um cliente para o atendimento. E a gente vai falar desse empreendedorismo também na clínica, que é o que as pessoas falam, o cliente não chega, mas ele não sabe responder o cliente. A pessoa, oi, tudo bem? Ele responde, oi, tudo bem. Aí se a pessoa não responde de novo, ele não sabe o que fazer com isso. Né? E aí a gente está falando de uma parte comercial, que muitas vezes o profissional morre de medo de falar que está fazendo uma abordagem comercial através de um direct. É uma nomeação técnica, mas ele prefere muito mais falar assim, alguém me procurou. Recebi um cliente no Instagram. Eu vou usar uma frase da Rai para
complementar ela. Aí eu vou um passo adiante. Ela adora falar, eu vou um passo adiante porque ele não sabe se vender nem ele no ambiente de colegas, no ambiente dentro da família. E aí eu estou lembrando disso porque a gente teve no nosso encontro dos 50 mais uma profissional que disse muito feliz que depois de um exercício que a gente teve lá de como se apresentar, de como apresentar-se dentro do seu nicho, numa postura mais profissional, ela chegou no outro encontro dizendo, gente, eu consegui me apresentar e me vender no encontro, com toda segurança. E a alegria dela, e depois ela ficou filosofando e disse assim, gente, nunca na faculdade, eu tenho mais de 50 anos e nunca na faculdade eu escutei falar de como a gente tinha que ser, ter essa autorresponsabilidade profissional e me apresentar de uma forma segura do trabalho que eu faço. E isso é se vender, e não tem nada de antiético nisso. Isso é responsabilidade profissional, eu tenho que me vender, ninguém vai vender você por você. Não vai. Só você pode fazer isso por você. E a gente só pode nos vender profissionalmente, que é o que um profissional liberal tem que fazer, porque você não está empregado em lugar nenhum, é você que tem que vender o seu serviço, é com consciência do serviço que você faz. E é por isso que a gente volta naquela pergunta, né? Por que o nicho é importante? Eu tenho que entender quem que eu atendo, eu tenho que saber quem eu ajudo. Para quê? Para poder me apresentar com essa confiança onde quer que eu vá. E aí, quando eu encontro um grupo de profissionais como é o Psiterapia no Exterior, eu tenho segurança para dizer quem que eu sou para além só da minha formação. Eu sou formado na USP. A pessoa pensa que isso é motivo de contratação. Sabe quantos profissionais se formam na USP por ano? Sabe quantos profissionais se apresentam igual a você? Milhares. A USP forma milhares. Mas eu preciso escutar mais de você para saber que você me interessa de alguma forma. Então, o seu diferencial é extremamente importante e saber se apresentar é extremamente importante. E isso nos leva ao empreendedorismo. E por que que a gente vive o empreendedorismo? Porque a gente sabe o que a gente quer fazer no mundo, a marca que a gente quer fazer no mundo. Para além disso, a gente entendeu, que eu acho que é o que mais toca a gente, né, diariamente, assim, a gente entendeu como a gente transforma vidas, não só as vidas dos nossos clientes, dos clientes que vocês atendem, né, mas a vida dos profissionais que passam dentro do Psiterapia no Exterior, porque a gente tem transformado e empreender vendo que a gente transforma as vidas de uma forma positiva, faz com que a gente tenha essa força que a Rai estava falando, da gente olhar para uma tecnologia, para a gente olhar para um programa, um aplicativo, e a gente dizer, meu Deus, o que é isso? Vamos descobrir. E a gente descobria fazer coisas quando não tinha chat GPT, quando não tinha inteligência artificial. Agora que tem inteligência artificial, é que a gente descobre tudo, que a gente bota aí para pensar e a gente executa e transforma do jeito que a gente quer, com a inteligência da gente e a força de vontade que a gente tem de transformar esse mundo melhor para profissionais brasileiros, porque a gente tem plena consciência que a gente tem transformado a vida de profissionais brasileiros da saúde mental para melhor, e a gente vai continuar, né, na nossa bandeira, com certeza. Esse papo está muito gostoso, né? Mas para a gente ir encaminhando aí para o final, eu gostaria de ouvir de vocês, né? Que palavra que representa esse legado que vocês estão construindo. Nossa, para mim eu ia falar como traduzir o legado em legado, né? Porque para mim talvez seja pertencimento a palavra mais forte. Essa palavra tem surgido cada vez mais dentro do Psiterapia no Exterior. Nós somos hoje únicas, de fato, esse ecossistema. Você pode procurar em qualquer outro lugar uma comunidade igual a do Psiterapia no Exterior e você não vai encontrar. Porque hoje não é sobre nós três, é sobre vários outros profissionais. Mas eu sei que era só para falar uma palavra e eu vou muito adiante, mas essa pertencimento para mim seria essa. Com certeza, pertencimento é. E aí eu acho então que eu vou outra palavra que eu disse que eu identifiquei que era possível de acontecer quando a Rai nos procurou, e isso ficou muito claro, e fica muito claro todo dia no Psi, que é cooperação. É o que nós somos, uma comunidade de cooperação.
E eu fecho com transformação. Nós transformamos muito a vida de vários profissionais e transformamos as nossas próprias vidas, né? Quem nos olhar, quando eu me olho para a Rayane de 2021, eu bato palmas para ela. E aí, por quê? Porque é muito linda essa transformação que nós vamos fazendo nas nossas vidas. E nós conseguimos enxergar essa transformação na vida de outros profissionais todos os dias, incluindo os profissionais que fazem parte, que entram para o nosso ecossistema, e os profissionais que trabalham conosco, os bastidores que ninguém vê. Nós transformamos as vidas de várias pessoas. E é isso que faz todos os dias a gente acreditar que vai dar certo, já deu certo, e a gente não sabe onde que a gente vai chegar. Porque todos os dias nós nos sentimos muito menores do que nós somos. Tem horas que a gente entra numa experiência de que nós não sabemos fazer. Recentemente nós fomos contratar uma pessoa e a gente não sabia contratar. Eu falei, gente, nós somos formados em psicologia, nós estamos aqui quebrando a cabeça como é que nós vamos iniciar a conversa com uma pessoa. Então, o que é melhor do psi é essa sensação de que eu nada sei. E é isso que nos torna muito grandes, porque as pessoas percebem verdade. Porque quem chega muito pronto, chega às vezes com um tom de arrogância, e nós vamos chegar sempre com um tom de humildade, a conectar com qualquer pessoa que nos aproximar de nós, assim. Então é isso. Que linda essas palavras sobre o legado. E para você que aí está nos ouvindo, ficou com um gostinho, ficou curioso, saibam que são mulheres poderosas, elas são protagonistas da carreira, da construção de todo esse ecossistema, mas muito mais do que isso, elas também promovem espaços para conexões e interações com elas. Então, conta aí um pouquinho para nós quais são os próximos passos do Psiterapia no Exterior enquanto ecossistema de formação. É tanta coisa que a gente começa. Eu vou deixar com a Fran. A Fran é a diretora de marketing dessa empresa. Muita coisa. Porque muita coisa, os espaços, né, que nós temos hoje são muito ampliados para vários e diversos profissionais, então você não necessariamente precisa ser um psicólogo para integrar a comunidade do Psiterapia no Exterior. Mas para 2026, nós temos um grande momento, um grande evento, que é o Encontro Internacional de Profissionais Interculturais sendo materializado dentro do Brasil. Isso é algo, e vai ser um evento incomparável, que os profissionais nunca participaram antes. Se você foi a um evento de psicologia, venha para esse evento com uma mentalidade assim muito aberta, porque é um evento que vai impactar realmente a vida dos profissionais em muitos campos, especialmente no campo teórico, porque todos os profissionais que estudam com psiterapia no exterior sabem que a gente traz sempre a teoria embasando tudo que a gente faz dentro do psiterapia no exterior, mas também desse pertencimento que eu falei, desse networking, dos pontos de transformação que a Raeli falou, do que a Odaleia trouxe também. Então, a gente vai trazer um panorama da psicologia intercultural, não trazendo como algo que a gente está trazendo pronto para dentro do Brasil e só implementando, não. Trazendo o olhar dos profissionais brasileiros sobre a saúde mental dos brasileiros no exterior. Mas quem são esses brasileiros no exterior? Somos todos nós, que também estamos nessa rede de profissionais globais. Então, vai ser um evento incrível, que quem é da área de saúde mental, do desenvolvimento, da educação, de várias outras áreas que se conectam, se você tem contato com interculturalidade dentro e fora do Brasil, esse evento é para você. Então, esse fica o meu convite aí para 2026, para todos os profissionais. E o encontro, ele vai materializar o que não tem no Brasil, que é o profissionais da área de saúde mental enxergando que existe uma comunidade global de profissionais de saúde mental. Isso é muito único. Então, o que vem para 2026? Uma ampliação da nossa comunidade interculturalizar, ver o encontro internacional. Olha, para além do PSI, nós temos o The Hub, que é um espaço que nós falamos diretamente para os brasileiros no exterior, que é um braço da nossa empresa, o The Hub. Então, é um ambiente onde nós materializamos essa fala de vários profissionais para brasileiros no exterior, e nós também temos a ampliação do Diretório Internacional.
Então, são várias e várias frentes. Tem projeto que vai nascer em janeiro e vocês precisam aguardar também. Então, tem vários projetos. Nós não, assim, nós começamos, o que é certo, né? Nós já começamos 2026, já está tudo pronto para iniciar. E os profissionais que olham para suas carreiras, eles não esperam, na verdade, o ano chegar, ele já tem que estar muito à frente, porque isso é empreender, né? O empreendedorismo nos coloca alguns meses ou vários meses à frente de um projeto que nós vamos lançar. Isso. As novidades não param, gente. É maravilhoso estar dentro dessa comunidade, todo dia uma surpresa. Você tá no mudo. Você tá no mudo. Hoje, até para complementar esse lugar, né, de surpresas e tudo mais, elas, a Udaleia, a Fran e a Rai, elas têm nós, né, da comunidade, temos um jeito carinhoso de chamar elas, né, que são as panteras, e talvez aqui vocês possam entender um pouquinho o porquê de colocar, de ter esse apelido, né, essa fala carinhosa com elas, com essa construção todas que elas tiveram, e para que possam acessar mais todo esse conhecimento que elas têm para compartilhar, precisa acompanhar os movimentos, né, do Psi, do The Hub, e estar de olho aí realmente nas novidades. E antes de encerrar, né, para o pessoal poder acompanhar melhor aí todos esses movimentos, deixem seus contatos, redes e que caminho aí para quem quer entrar nessa comunidade, fazer parte do Psiterapia no Exterior e toda essa trajetória que vocês têm construído. O arroba do Psiterapia no Exterior é arroba Psiterapia no Exterior, arroba thehub.br. Tem esses dois, ali automaticamente vocês já encontram os nossos perfis também. Eu falo que os nossos perfis, eles vêm somando, começa dos nossos perfis individuais, então é bem importante falar, né? Tem os nossos perfis individuais, mas que se juntam ali no perfil do Psiterapia no Exterior. Sim. Vamos deixar tudo na descrição lá, tudo certinho para quem quiser começar a segui-las e acompanhá-las. Bom, então o papo está aqui uma delícia. Realmente estou me sentindo numa sala de aula, muito conhecimento, muita troca. Realmente foi maravilhoso. E eu gostaria de encerrar agradecendo a Udaleia, a Rayane e a Fran por compartilharem esse espaço conosco, por formarem profissionais de uma forma séria, ética e consistente, além também de sustentarem um ecossistema que continua transformando carreiras, inclusive a nossa, vidas, né, igual a Rayane trouxe. E, claro, o nosso agradecimento especial por estarem aqui e por fazerem parte da nossa história e da formação do Entre Carreiras. Foi uma honra receber vocês três aqui. O trabalho que construíram não só abriu um campo, mas qualificou a prática de quem atende brasileiros no exterior, e nós somos prova viva disso. Muito do que fazemos hoje nasceu dos fundamentos que a gente aprendeu com vocês. Muito obrigada. Obrigada, meninas, a honra. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito Até a próxima.